Neste vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história e de quando eu comecei na área do design. Então você pode tirar algumas ideias para você que está começando e ao final deste vídeo eu vou te dar o caminho para você começar a fazer alguns trabalhos pela internet direto da sua casa ainda hoje. Então não desgruda, já deixa aquele like maroto porque este vídeo pode transformar a sua vida. Fala designer, belezeira? Meu nome é Wesley Press e se você ainda não me conhece, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Mesmo que você me conheça de alguns vídeos que você viu aí pela internet que estão rodopiando, este vídeo ele pode ser um caminho, uma ideia para você começar. E mesmo que você esteja começando, você pode pegar algumas ideias deste vídeo para acrescentar no seu dia a dia, beleza? Então, eu comecei a ter contato com design bem antes de trabalhar. Na verdade, eu não sabia direito o que fazer da minha vida, o que eu faria em termos de profissão e do que eu viveria para me sustentar. Mas, por volta de 1998, já lá se vão alguns anos, hein? Talvez você nem era nascida nessa época. Eu tive contato pela primeira vez com um computador. Então, em 98, me lembro que era uma ferramenta muito cara, de pouco acesso naquela época, e o preço dos aparelhos eram exorbitantes. Mas meu tio ele tinha acabado de adquirir um computador nesta época e eu tive a felicidade de poder usá-lo. Eu me lembro até que era um Pentium 3 na época. Se você é dessa época, comenta aí embaixo se você já usou um Pentium 3. Mas naquele momento eu vi que era algo novo e que poucas pessoas sabiam utilizar aquele novo equipamento. Então, ele me atraiu muito porque eu enxerguei um mundo de possibilidades com aquele aparelho. Então eu falei, puxa vida, esta ferramenta ela vai ser muito legal, né? Porque eu posso, a partir daqui, usando alguns softwares, alguns programas, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é, depois daquele primeiro momento, eu comecei a gostar muito de computador. Eu comecei a ir mais atrás de pessoas que tinham, que naquela época não tinha Lan House. Então eu comecei a ter contato com mais pessoas que tinham computadores para saber mais sobre aquela máquina e como poderia usá-la, né? Aí eu comecei a fazer alguns cursos. Eu comecei a fazer curso de informática e eu gostei muito e me evolui muito naquele período e as pessoas falavam, você tem dom para isso, você leva jeito. Me aprofundei muito no uso daquele equipamento e, e outras pessoas tinham algumas dificuldades. E eu comecei a ajudar aquelas pessoas. Então eu falei, bom, esta é uma ferramenta que eu quero usar para o resto da minha vida. Eu quero usar, não sei para qual a finalidade, mas eu quero trabalhar com essa ferramenta. Então, eu sabia que o computador seria a minha ferramenta de trabalho. Passado algum tempo, eu terminei este curso de informática e parti para um próximo curso de hardware, que era manutenção e montagem de micros. Este curso me abriu um campo muito grande. Na época, eu comecei a fazer algumas manutenções, o que me possibilitou já começar a tirar alguma grana aí, né? Porque eu comecei a fazer manutenção, ensinar as pessoas coisas que os técnicos da época às vezes nem sabiam fazer, mas como eu era uma pessoa que era muito aplicada naquilo que eu fazia e eu gostava e fuçava, eu era meio xereto, então eu comecei a me aprofundar mais nos computadores. Fui indo, eu precisava de um emprego, então eu precisava de um emprego para pagar este curso, porque estava ficando meio pesado para o meu pai na época, com o aumento de despesas, o salário da época não estava muito legal, então eu precisava de um emprego no qual eu pudesse pelo menos livrar o meu curso, para mim eu já estava feliz. Então eu fui e consegui um emprego de tapeceiro, nada a ver com a área, né? Mas com este emprego eu conseguia pagar o meu curso e livrar uma graninha ali para eu fazer alguma outra coisa que eu precisasse. Então,
Um primo da minha mãe, ele trabalhava com sistemas na época. E ele tinha amigos nesta área, digamos, que usava computadores. E ele falou para este amigo que trabalhava com design. Ele falou sobre mim. E neste momento ele estava precisando de uma pessoa para aprender e ajudar lá no escritório de design. Foi aí que eu tive o primeiro contato com design. Eu não me lembro direito o ano, eu acredito que foi em 2006. Isso, foi em 2006. Então, durante esse período de 2006, eu comecei a ter os primeiros contatos com design. Então, eu entrei de orelha seca. Se você não sabe o que é orelha seca, é quando você entra numa fábrica para varrer chão. Então, digamos que eu entrei de orelha seca para fazer muitas outras coisas, para fazer backups, organizar CDs. Na época, os backups eram feitos em CD, para localizar arquivos de clientes, aprender a recortar fotos, enfim. Foi aí que eu comecei a ter contato mais pesado com o design, a ter realmente contato e trabalhar com o design. E aí não parei mais. A partir desse momento eu aprendi a recortar fotos, a fazer tratamento de imagem, a finalizar um arquivo, a enviar e-mails, enviar um arquivo para o FTP da gráfica, coisas que não sei se você está habituado, mas que ainda utiliza, né? Hoje não usam mais tanto o FTP, usam mais os drives aí da vida, mas é um procedimento que precisa ser feito para enviar os arquivos para a gráfica. Então, eu comecei a me desenvolver e resolvi fazer uma faculdade. Mas qual era o pulo do gato? Eu já tinha experiência na área, eu já estava trabalhando. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já sabia boa parte das coisas que eles ensinavam e sabia o que funcionava, porque na faculdade você aprende muita teoria. A faculdade, eu costumo dizer que é para as pessoas que gostam de estudar. Para quem precisa de resultado rápido, deve-se fazer um curso técnico na área que você precisa se desenvolver. A faculdade é para quem quer realmente estudar, porque você vai aprender diversas matérias, você vai aprender coisas que às vezes não está relacionado diretamente com design ou com a área que você pretende aí fazer na sua faculdade, mas você vai aprender, digamos, uma área interdisciplinar, onde você aprende diversas outras áreas que podem se entrelaçar futuramente. Então, neste momento da faculdade, eu já era o mais experiente da sala. Eu costumava, até alguns professores, eu andei ensinando algumas coisas, dando uns toques, porque a maioria dos professores eram os professores teóricos. E então eu costumava até dar alguns toques, algumas dicas para esses professores, porque eu já tinha muita prática nesse momento e já trabalhava diretamente com o cliente. Então eu atendia os clientes e tinha essa experiência de trabalhar, fazer os trabalhos, pôr a mão na massa ali e também atender aos clientes, que é uma coisa que poucos fazem, é uma coisa que poucos sabem fazer, porque depende do dia a dia e de experiência. Então, basicamente, essa é a minha história, como eu comecei. Depois disso, eu fui só escalando, eu fui para a arte final, fui um bom, até hoje eu fecho artes, mas hoje eu fico mais na área de criação mesmo, então eu fui um bom arte finalista, fechava os arquivos, era muito bom em tratamento de imagem, passei um pouquinho por ilustração, apesar de não ser minha área, não sou ilustrador, mas eu sei posicionar um desenho, eu sei como trabalhar uma ilustração para que ela fique comercial, aprendi isso também, aprendi a fotografar, sou fotógrafo de produtos, né? Um fotógrafo publicitário, modelos still, mais especificamente falando, foto still, se você não conhece, dê uma pesquisadinha aí no Guguinho sobre fotos still, também fotos com modelos com o produto ali para a criação de embalagens, que é a minha especialidade, fotos para embalagens, que é a minha especialidade, e depois disso eu comecei a fazer realmente as criações, que era algo que eu gostava muito e que eu tinha vontade de fazer, mas eu precisava de mais experiência para fazer a criação, porque no começo você faz algumas artes ali que não condizem com o mercado, né? Você faz aquelas coisinhas feias e que não é vendável, não é comercial. Então eu comecei a me desenvolver mais fazendo as artes
E por fim, eu entrei como um diretor de arte, que é o que eu mais pratico hoje em dia. Então, hoje eu já tenho a expertise de poder fazer um trabalho, mas também de passar um rascunho e acompanhar as pessoas durante um trabalho, um processo de criação. Alguns falam processo criativo, eu costumo falar processo de criação, porque exigem várias etapas neste momento da criação. Beleza? Então, se você se identifica com essa história, se você gostou dessa história, se isso pode te inspirar em algum momento para começar, ou se você já é um profissional, já trabalha na área, ou digamos que você é um amador, não tem problema, não importa o estágio que você está hoje da sua vida, você pode começar. Mesmo que você não tenha pessoas que te ajudem, igual eu tive a presença de pessoas que tinham muita experiência ao meu lado e que me passaram boa parte da sua experiência, isso me ajudou muito. Mas com a internet hoje você pode se aproximar dessas pessoas, eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar de algumas dicas, deixa aqui embaixo aquilo que você precisa saber, aquilo que você tem vontade de saber. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo uma lista bastante completa. Pode ter algumas outras plataformas, mas esses sites que eu vou deixar na descrição deste vídeo, você já pode começar a executar trabalhos, digamos, simples, e depois você pegar mais experiência e fazer trabalhos mais complexos. Então, por exemplo, existem muitas plataformas que nem a Orkana, a 99 Freelas, que pessoas solicitam trabalhos diariamente. Mais especificamente, a cada minuto. Você se cadastra, por exemplo, na 99 Freelas e você vai receber ali de 4 a 5, 6, eu já vi chegar em 8 a 10 e-mails sobre trabalhos, novos projetos que pessoas que lançam e os designers se habilitam e fazem a sua proposta, tá? Então você pode se cadastrar em um desses sites ou em vários deles e começar a pegar alguns trabalhinhos ali. Se você já tem alguma experiência ou se você ainda não tem, este é o momento de você adquirir, beleza? Então, links na descrição. Comenta aí se você já conhece ou você já ouviu falar desses sites. E se você também utiliza, indique para outros, porque o conhecimento tem que ser compartilhado da mesma maneira que você vai compartilhar esse vídeo, hein? Então, se inscreve, deixa o like e bora que o design não para. Até breve.